Epístola aos Romanos, capítulo 6, versículo 6, o apóstolo Paulo diz assim: sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Entende? Ele está dizendo: o nosso velho homem, a nossa velha criatura, a nossa velha maneira de viver foi crucificada com Cristo, para que na cruz pudéssemos experimentar também uma novidade de vida, uma vida nova que Deus tem para nós. Que Jesus foi crucificado por nós, todos nós sabemos. Agora, a pergunta que precisamos fazer é: e nós estamos crucificados com Cristo? Cristo foi crucificado por nós, mas nós estamos de fato crucificados com Cristo? Ou seja, o nosso velho homem está mesmo submetido à cruz de Cristo e nós aceitamos isso para as nossas vidas? Vamos observar nesta noite o que é ou em que implica estar crucificado com Cristo e que lições nós podemos extrair para a nossa vida. O discipulado, ser discípulo de Cristo, automaticamente implica cruz. Há muitos que gostariam de um evangelho sem cruz, um evangelho, como se diz no ditado popular, mamão com açúcar. Um evangelho light, fácil, simples, que não exigisse muita coisa, mas isso não é possível. Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, e o versículo 23, Jesus disse assim: se alguém quer vir após mim, veja, não é obrigado você ir após Cristo. Se quiser ser salvo, tem que ir após Jesus, porque ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Isso está dizendo, todos nós precisamos de cruz diariamente. Todos nós precisamos estar crucificados diariamente, crucificados com Cristo. Isso fala de uma renúncia diária, isso fala de um morrer diário, isto fala de estar experimentando cada dia em nós essa mortificação dos desejos, da vontade e das coisas que são da carne, do mundo, do diabo, a fim de que nós possamos viver para Cristo. C.S. Lewis falava sobre essa questão de morrer e ele dizia assim: morra enquanto você está vivo, porque depois de morto você não poderá morrer de novo. Ele estava fazendo um trocadilho com isso para dizer: isso só é possível enquanto nós estamos aqui, vivendo a vida que temos. Nós precisamos experimentar cada dia a cruz de Cristo em nossa vida, o ser crucificado com Cristo diariamente. E gostaria de compartilhar então com os irmãos algumas questões que estão relacionadas a ser crucificado com Cristo. A primeira questão é que a crucificação dos nossos desejos, daquilo que é o que nos atrai, daquilo que é o que queremos, daquilo que é o que desejamos, daquilo que é o que temos prazer em experimentar. Porque aos Efésios capítulo 4, versículo 22, o apóstolo Paulo escreveu dizendo assim: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. A palavra concupiscências, o dicionário diz que se trata de desejo por alguma coisa, principalmente quando se trata de coisas relacionadas ao mal, ao pecado, ou seja, é aquilo que nos atrai, é aquilo que a nossa alma quer, é aquilo que nós queremos experimentar. E ele está dizendo, quanto ao velho homem, nós nos despojamos disso, porque o velho homem era corrompido pelas concupiscências da carne, ou seja, pelos desejos da carne, por aquilo que agradava a carne. E a primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 16, ele disse: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo,
Ora, se é do mundo, então não interessa aqueles que agora estão crucificados com Cristo, porque agora nós não desejamos mais o que é do mundo, mas sim o que é do Pai. Paulo escreve aos Gálatas capítulo 5, versículo 24, dizendo: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Veja, queridos, o que isso está dizendo é que para estar crucificado com Cristo, eu preciso desejar aquilo que é de Cristo e não aquilo que é da carne. Eu preciso desejar aquilo que é de Deus e não aquilo que pertence ao mundo. Esse desejo precisa ser eliminado na nossa vida. Se quando eu olho para o pecado, eu ainda tenho muita vontade de experimentar o pecado, então o velho homem precisa ser crucificado. Parece que alguns assim olham para o pecado e dizem assim: ah, se eu não fosse crente, ah, se eu pudesse, ou se não fosse pecado. Isso, queridos, é estar sendo atraído pela concupiscência da carne, por aquilo que nós precisamos eliminar da nossa vida. O que precisamos é entender que o velho homem foi crucificado, e isso não é uma coisa que aconteceu lá no passado. Não, pastor, eu aceitei Jesus em 1970, então crucifiquei o homem lá em 1970. Não. Jesus disse assim: tome a cruz cada dia. Todos os dias precisa de cruz. A crucificação é diária, porque o desejo da carne é sempre a inclinação para o pecado, para o mal. E eu todos os dias preciso pôr a carne na cruz para crucificar esse desejo, essa concupiscência que nos afasta de Deus. E nós precisamos entender essas questões. Veja, Lucas capítulo 17, o Senhor Jesus está falando a respeito dos cuidados que nós devemos ter com relação à vinda de Jesus. Jesus está falando que ele vai voltar e vai buscar os que são seus. Jesus está falando sobre o que acontecerá no arrebatamento da igreja, que dois estão na cama, um será levado, outro será deixado. E enquanto Jesus está falando sobre essas questões, de repente ele nos surpreende com uma afirmação. Capítulo 17, versículo 32 de Lucas, ele diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Porque nesse momento Jesus estava dizendo para nós nos lembrarmos da mulher de Ló? Porque a mulher de Ló, ela estava exatamente querendo uma coisa e a outra. Porque quando o anjo chega em Sodoma e diz para Ló que ele precisa sair com a sua família, porque Deus haveria de lançar um juízo sobre aquele lugar, e eles ainda se demoram, e o anjo toma na mão e puxa para dizer assim: saiam, corra, fuja, e disse: não olhe para trás. E ela saiu correndo com seu marido, porque o que ela queria? Ela queria escapar. Claro, quem é que quer morrer? Se disser assim: vai explodir uma bomba aqui nesse lugar, corra, todo mundo corre, porque ela queria escapar, ela queria continuar vivendo, ela queria continuar desfrutando da sua família, das coisas que ela poderia ter com a sua família. Mas ela volta-se para trás, porque ela também tem desejo ainda das coisas de Sodoma, porque ela também tem vontade daquilo que Sodoma podia oferecer. E quando ela voltou-se para olhar ainda como estava Sodoma, ou quem sabe o último olhar de saudade para as coisas de Sodoma, a Bíblia diz que foi transformada em uma coluna ou uma estátua de sal. E quando Jesus está falando sobre os cuidados que nós devemos ter para não ficarmos no arrebatamento da igreja, ele disse: lembrai-vos da mulher de Ló, que é para dizer a mim e a você: nós precisamos definir, nós precisamos estabelecer um padrão, ou o mundo ou Cristo. Não dá para ser as duas coisas, queridos. Não dá para misturar os dois. Não dá para querer o melhor de um e o melhor de outro, porque são excludentes. Jesus disse, Lucas capítulo 12, Jesus disse assim: olha,
Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Ou uma coisa ou outra. Não dá para você querer os dois. Não dá para viver querendo ser do mundo e querendo ser de Deus. Não dá para viver querendo aproveitar as coisas da carne e as coisas de Deus. Logo, ele disse: nós precisamos crucificar o desejo da carne para que nós possamos viver o que é de Deus para nós. É essa a grande questão que nós vamos encontrar naquilo que Deus está dizendo à igreja de Laodiceia. E disse: olha, você nem é frio, nem é quente. E porque és morno, eu vou te vomitar da minha boca. Porque ele está usando essa metáfora de que para provocar o vômito se usa a água morna. Ele diz: porque você nem é frio nem quente. Quem dera que fosses frio ou quente. Ou seja, que você se definisse entre uma coisa e outra. A Bíblia nos orienta sobre essa questão dizendo: quem é santo, santifique-se ainda. E quem é sujo, suje-se ainda. Ele não está dizendo que você deve se sujar. Ele está dizendo: você precisa ter uma definição. Você precisa escolher o que é que de fato você quer da vida. Porque se você quer Cristo, então precisa abandonar completamente o mundo. Crucificar a carne, os desejos da carne, significa não desejar mais coisa alguma que seja contrário à vontade de Deus, à santidade de Deus para as nossas vidas. Significa buscar cada dia aquilo que agrada a Deus, aquilo que é o que Ele quer para as nossas vidas, para que cada dia possamos experimentar essas questões e um crucificar de nossa própria mente, para que nós possamos desejar as coisas de Cristo. Porque se nós estamos não fazendo o que é do mundo, mas na mente desejando o que é do mundo, então não estamos fazendo nada. Porque o apóstolo Paulo disse que a concupiscência é gerada exatamente por essas questões que são alimentadas, e então ela dá origem ao pecado. Por isso que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas no capítulo 3, e ele falando sobre crucificação, ele falando sobre crucificar os desejos e a mente, ele diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Ele está dizendo: porque você não pode mais estar pensando nas coisas daqui? Porque você agora é de Cristo, e você já morreu para as coisas do mundo, e agora a sua vida está escondida em Deus. Então, se já morremos e já somos crucificados com Cristo, quer dizer, todo o nosso corpo pertence a Ele, e todo o nosso desejo tem de ser agradá-lo. Viver para agradar a Deus é a primeira grande questão que nós precisamos trabalhar em nós. Crucificar o desejo, crucificar a concupiscência, crucificar os prazeres da carne, para que eu tenha prazer nas coisas de Deus. Se eu não tenho prazer na oração, preciso crucificar a carne que não gosta de oração. Se eu não tenho prazer na leitura da Bíblia, preciso crucificar a carne que não tem prazer nas coisas de Deus. Se eu não tenho prazer em me reunir com os irmãos e estar participando da comunhão com o corpo de Cristo, eu preciso crucificar a vontade da carne. Porque, queridos, é verdade, dia frio, chovendo, e a gente olha para fora e às vezes diz assim: hoje acho que eu não vou à igreja, matutino não, vigília não, jejum não,
não estou com vontade disso, daquilo outro, mas é exatamente aí aonde nós precisamos lembrar que, de fato, o velho homem não gosta de nada do que é de Deus. O velho homem não gosta de nada do que é de Deus. C.S. Lewis faz uma comparação com aquela história do soldadinho de chumbo que virou gente, né? Tem uma fábula infantil de um soldadinho de chumbo que virou gente, e ele diz que é como se Deus está trabalhando em nós para que nós possamos também passar por uma transformação, deixar de ser o que era no passado para ser o que é novo. E ele diz assim: o que em você não gosta das coisas de Deus é a parte que ainda é chumbo. É porque o que já foi transformado é que deveria gostar completamente das coisas de Deus. Mas não se preocupe, isso é um morrer diário. Quantas vezes eu tenho que morrer, pastor? Todo dia. Crucificar os desejos para desejar aquilo que é de Deus e aquilo que traz Deus para a minha vida. Mas quando ele diz assim, já estou crucificado com Cristo, ele está dizendo, eu morri. Mas também ele está dizendo, Cristo vive em mim, e a vida que eu agora vivo, não vivo mais na carne, vivo na fé no Filho de Deus. Quando ele está dizendo, eu vivo agora na fé, ele está dizendo que eu não tenho mais uma direção para a minha vida. A minha vontade foi também crucificada em Cristo, para que eu seja completamente submisso à vontade do Pai. Você lembra o que foi a cruz de Cristo? Jesus disse assim, Pai, se possível, passa de mim, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade, porque o que o velho homem quer fazer é a vontade do homem, mas o que o novo homem precisa fazer é a vontade de Deus. E abrir mão completamente da minha vontade é algo que precisa ser crucificado todos os dias. Todos os dias. E nós precisamos trabalhar isso em nós, porque Romanos capítulo 8 e o versículo 14, o apóstolo Paulo está falando sobre o que é a direção de Deus nas nossas vidas, e ele diz assim, Romanos capítulo 8, versículo 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, quem é filho de Deus não tem mais direção própria. Quem é filho de Deus não define mais para onde vai ou o que ele quer. Quem é filho de Deus segue a direção de Deus. E nem sempre a direção de Deus é como eu quero ou para onde eu quero. Mas quando eu entrego a minha vida a Deus, agora vou seguir a vontade do Senhor. Veja, apóstolo Paulo, o que nós vamos perceber na maneira como ele se conduz, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, abra a sua Bíblia comigo, por favor, e nós vamos perceber como é a direção de Deus na vida do apóstolo Paulo, de alguém que resolveu abrir mão da sua vontade para crucificar a sua vontade e seguir a vontade do Senhor. Isso é ser guiado pelo Espírito de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, ele está falando sobre Paulo sendo enviado para a primeira viagem missionária, e diz aí então o versículo 2: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Quem disse? O Espírito Santo disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Versículo 4 diz: e assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Você percebe quem está no comando dessa operação? A vontade de quem está sendo realizada? Quem é que está conduzindo? A igreja apresentou vários candidatos. Daqueles candidatos, a Bíblia diz que pelo menos 5 foram aqui apresentados. Quem escolheu 2 daqueles candidatos? O Espírito Santo escolheu, ele disse: separai-me a Paulo e a Barnabé, Saulo e Barnabé,
para esta obra. E aí ele disse: enviados pelo Espírito Santo, eles foram fazer a obra do Senhor. Mas lá na frente, já na segunda viagem missionária, no capítulo 16, nós vamos encontrar uma outra questão muito interessante. Segunda viagem missionária, capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, no versículo 6 ele diz assim: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Percebe? Eles estão indo fazer a obra do Senhor, eles estão indo fazer a missão que lhes foi confiada, eles estão indo para a obra de evangelização, e quando chega num determinado local, e depois você pode em casa conferir isso no mapa, eles estão ali na altura média da região que divide a Bitínia ao norte e a Ásia ao sul. Então ele diz assim: nós queríamos ir para a Ásia e o Espírito Santo impediu. Imagine você estando num ponto aqui, ele disse: eu queria ir para a esquerda, e o Espírito Santo não deixou. Disse: tá, tudo bem, então eu vou para a direita. Ele disse: queríamos ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Bom, nem deixou ir para a direita, nem deixou ir para a esquerda, foi em frente. Quando chegou em Troade, aí um sonho, um varão macedônio, possivelmente pela roupa, pelos trajes, pelo jeito de falar, ele entendeu que era daquela nação, era um grego, e disse: passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo entendeu, concluindo que era o que o Senhor nos estava dirigindo, então fomos para a Macedônia. Você percebe? É aquilo que Jesus disse: olha, é o seguinte, o que é nascido do Espírito é o seguinte, ele é como o vento, ele não tem domínio próprio, ele não tem, a vontade dele não é a dele, é a do Pai, é a daquele que ele envia, aquele que domina, porque crucificar a sua vontade quer dizer aceitar completamente o senhorio de Cristo sobre as nossas vidas, entendendo que ele é Senhor e ele manda no que ele quiser, para fazer o que ele quiser, e nós não temos o direito de questionar coisa nenhuma a respeito de por que Deus faz isso ou como ele faz aquilo, porque ele é Senhor e ele pode fazer o que ele quiser. O apóstolo Paulo está falando sobre essa realidade. Romanos capítulo 9, veja na sua Bíblia versículos 20 e 21. Veja mais ou menos como é que a gente pode exigir de Deus. E eu acho tão interessante que tem umas pessoas que dizem assim: não, eu declaro isso, aquilo, outro na vida desse ou daquele. Outro diz assim: olha, eu pus Deus no canto de parede. Sabe o que é que eu acho difícil? Eu acho difícil é encontrar o canto de parede que caiba Deus. Entendeu? Eu acho difícil pô-lo nessa situação, para dizer assim: é do jeito que eu quero, é o que eu quero, eu exijo, eu declaro. Veja como o apóstolo Paulo diz, capítulo 9, versículos 20 e 21, diz assim: mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Ele está dizendo: ei, você é massa na mão do oleiro, e o oleiro, com a massa que ele tem na mão, ele faz o que quiser, e não tem que dizer à massa o que ele pretende fazer, ou combinar nada com a massa,
Porque a massa não tem direito de exigir do oleiro que faça o que ela quer. Mas o oleiro, com a massa na mão, faz o que ele quiser, do jeito que ele quiser, porque ele é o oleiro e nós o barro. Aqueles que foram crucificados com Cristo, ele está dizendo: a vida que eu agora vivo, não vivo mais na carne ou na minha vontade. Ele disse: eu vivo-a na fé do Filho de Deus. É Ele quem comanda, é Ele quem dirige, é Ele que diz como é que quer fazer e de que maneira Ele quer tratar todas as questões, porque nós precisamos estar entendendo que agora nós temos um Senhor. Nós precisamos entender que Ele é o Senhor de todas as coisas e nós somos servo. O Grupo Logos tem um hino que diz que o evangelho de hoje está sendo deformado, né? E ele diz assim: quem antes era servo, agora acha-se Senhor e diz a Deus como ele tem que ser. Não. Ele é Senhor e nós somos servos. E ao crucificarmos a nós mesmos com Cristo, nós reconhecemos que Ele é Senhor e nós somos completamente submissos ao Senhor que pode todas as coisas. A W. Tozer diz uma coisa muito interessante, um excelente livro, A Vida Crucificada. Ele diz assim: o homem que está crucificado tem os olhos voltados em uma só direção. Ele não pode olhar para trás, porque a cruz não deixa ninguém olhar para trás. Quem está crucificado não consegue olhar para trás, só consegue olhar para frente. Ele disse: o homem crucificado está olhando apenas uma direção, que é a direção de Deus, de Cristo e do Espírito Santo. O homem na cruz não tem mais planos para si, mas alguém fez planos para eles. E quando eles o pregaram naquela cruz, todos os seus planos desapareceram. Quando você se dispõe a morrer na cruz, você diz adeus, não vai voltar mais. Você entende? Na cruz, você não tem mais planos. Os planos são os planos de Deus. Ele é Senhor e pode fazer o que quiser. E eu, como servo, aceito o senhorio de Cristo sobre a minha vida. Aceito de bom grado estas questões, exatamente entendendo que Ele é Senhor e pode fazer o que quiser, porque eu agora estou crucificado com Cristo. E a vida que agora vivo é a vida que vivo na fé do Filho de Deus, ou seja, crendo em todas as coisas nele e aceitando essa realidade para a minha vida. Mas também a terceira questão que gostaria de falar sobre o que é ser crucificado é também a crucificação do eu, do orgulho próprio que todos nós temos na vida da carne, porque ele disse: não vivo mais eu. Não, o eu não vive mais, ele não reina mais. O apóstolo Paulo fala sobre isso aos Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Ele diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Você entende? O homem carnal, ele está muito preocupado consigo mesmo. O homem carnal está muito preocupado com a sua reputação, está muito preocupado sobre o que andam dizendo a respeito de mim. O homem carnal está muito preocupado em se eu estou sendo visto ou não estou sendo visto. O homem carnal está muito preocupado sobre se eu tenho status ou não tenho status, se eu ocupo posição ou não ocupo posição, se as pessoas, como é que as pessoas estão pensando a meu respeito. E quase sempre o homem carnal é assim, muito duro por dentro e sensível demais por fora.
alguém lhe risca, lhe toca, lhe diz alguma coisa, aí ele logo se sente e diz: eu estou com meu orgulho ferido. Se o orgulho está ferido, é porque ele está vivo. Se tivesse crucificado, ele estaria morto. E logo crucificado e morto, orgulho nenhum se fere. Você entende? O homem crucificado, ele é sensível por dentro e duro por fora. Porque não arranha fácil, não me toque com todas as coisas, porque nós não precisamos estar preocupados com essas coisas, queridos. Nós não precisamos estar... Você imagine Jesus na cruz. Eu vou lhe dizer como é que Jesus estava na cruz. Completamente despedaçadas as costas, a cabeça, sangue por todos os lados, que quando o profeta Isaías teve a visão profética de como seria aquele Jesus na cruz, ele disse assim: nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ele estava desfigurado. Você já pensou o que é chicote batendo nas costas e arrancando os pedaços, alguém batendo na sua cabeça dizendo: profetiza quem lhe bateu, uma coroa de espinhos que entrou no couro cabeludo, aqueles espinhos para prendê-la na cabeça de Jesus? Mas se fosse só isso, era muito bom. Ele estava ainda nu, despido diante de todas aquelas pessoas, e as pessoas estavam lhe batendo, chicoteando, outros cuspiam em Jesus, e ele, olhando para todas essas situações, sabe o que ele pensou? Ele não pensou em nada. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 2, ele disse: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. Ele disse, ele não importou-se com aquilo que alguém estava dizendo. O outro dizia: disse aquilo outro e agora está nessa situação. O outro dizia: se é o filho de Deus mesmo, desce daí, livra-te a ti e a nós também. E cada um tinha alguma coisa para dizer, mas ele não estava preocupado com nada a respeito disso, porque estava crucificado. Eu e você, crucificados, não estamos mais preocupados com nada dessas questões. Quando estamos crucificados em Cristo, então não nos preocupamos mais com essas coisas que são próprias do eu. O eu é que se preocupa com isso. O eu se preocupa em querer ser mais do que alguém, em querer ser visto, em querer aparecer. Tem condições sempre de preocupar-se consigo mesmo. E aos Gálatas capítulo 6, o apóstolo Paulo está falando sobre isso no versículo 3, ele diz assim: porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Porque o homem carnal, ele acha que o valor está em possuir alguma coisa, o valor está em ter algum título, alguma condição melhor do que a do outro, em qualquer que seja a questão de status acadêmica, porque tem meia dúzia de diplomas, então acha que é melhor ou maior do que alguém. Mas aquele que entende que em Cristo nós crucificamos o velho homem e não somos nada além do que o barro na mão do oleiro, então ele disse: aquele que de si cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Quando na realidade a recomendação do apóstolo Paulo para nós, Filipenses capítulo 2 e versículo 3, é uma recomendação muito simples. Ele diz assim: cada um considere o outro superior a si mesmo. Essa, queridos, é a melhor e maior regra de igualdade que pode existir. Porque eu tenho certeza que o meu irmão é maior do que eu. Ele também tem certeza que o outro irmão é maior do que ele. E nessa situação, cada um considerando o outro superior a si mesmo, nós vamos descobrir que no final das contas, grande só tem um, que é Jesus Cristo. Os demais são todos do mesmo tamanho. E só tem um que é Senhor. Todos os outros são servos. Não passa disso.
E se fizer tudo o que deveria fazer, e eu quero dizer que não tem nenhum que faça tudo o que deveria fazer, porque eu não conheço nenhum homem que cumpra 100% do que está escrito na Bíblia. Basta a gente olhar Lucas 14, que diz que quando você fizer uma festa, só chame quem não tiver condição de levar nenhum presente, nem nunca fazer nenhuma festa para você. Nisso aí todo mundo já está pecando. Eu não conheço ninguém que cumpra esse versículo. Então, se entender que todos somos pecadores, aí nós vamos perceber que não tem condição, querido, de nenhum querer ser melhor do que o outro, de querer ser mais do que o outro, porque todos estamos debaixo da mesma condição. O apóstolo Paulo diz assim: um caco no meio dos outros cacos. E temos então só um Senhor, que é Cristo. Por que achar que eu sou melhor do que alguém? É a carne que gosta disso. É o velho homem que gosta de achar-se maior ou melhor do que alguém. Aquilo que Jesus dizia sobre os fariseus. Eles vendiam uma aparência exterior para ser admirado pelos homens. Ia para a praça para fazer uma oração, aí ficava lá, cara de peixe morto, para todo mundo pensar que, homem piedoso, orando nas praças. E Jesus disse: você não precisa dessa exibição pública não. Faça o seguinte: entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Você não precisa dessas coisas, porque ele disse: aqueles que estão fazendo isso para agradar aos homens e para ser visto pelos homens, já receberam a sua recompensa. Pronto. Se for para o céu, não tem mais nada para receber, porque já o que fez foi para ser visto, foi para ser observado. E quando nós crucificamos o velho homem em Cristo, aí dizemos assim: olha, eu não tenho do que me gloriar, eu não tenho nada do que me gloriar, a não ser na cruz, que eu estou crucificado para o mundo e o mundo crucificado para mim. Dentro dessa condição, aí eu entendo que nós somos de fato aqueles que precisam cada dia levar a Cristo a nossa cruz. Quando você olha isso na vida do apóstolo Paulo, você vai ver Paulo, início do seu ministério, as primeiras cartas que escreveu, falando a respeito de como era a sua condição como crente, como salvo, como apóstolo. Aí ele olha para os outros apóstolos e diz assim: Jesus apareceu a eles e essa coisa toda, a mim por último como um abortivo, então eu sou o menor dos apóstolos. Ele escreve aos Coríntios. Lá na frente ele escreve a Epístola aos Efésios, já é na metade mais ou menos da sua vida ministerial. Ele já tem mais experiência, ele já tem mais vivência, ele já conhece mais alguma coisa, ele já é um nome conhecido em toda a região onde ele pregava. Então você pensa: agora não, agora Paulo vai dizer: eu sou grande, agora eu sou conhecido, agora eu sou alguma coisa. Disse que era o menor dos apóstolos lá no começo, porque ele era ainda pequenininho. Agora não, ele já tem um ministério, ele já tem uma carreira ministerial. Aí quando você vê o que o apóstolo Paulo diz aos Efésios, ele diz assim: olha, é o seguinte, eu sou o menor de todos os santos. Mas já na prisão, nos últimos dias de ministério, escreve a epístola a Timóteo. E aí você vai pensar: agora não, agora o apóstolo Paulo é o grande apóstolo dos gentios, que abriu igreja em toda a extensão do Império Romano, que já foi até a Roma, já pregou até diante de autoridades, já pregou no Areópago, já foi diante de governadores. É alguém que tem agora uma capacidade maior, é conhecido, é visto. Ele deve pensar algo maior a seu respeito. Aí ele escreve a Timóteo dizendo: olha, Jesus veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal.
Você está entendendo o que está acontecendo com Paulo? Todo dia ele está crucificando a sua vontade, a sua reputação, aquilo que alguém pensa a respeito dele. No começo, quando ele achava que era alguma coisa, era o menor dos apóstolos. Depois ele descobriu que era, na realidade, o menor dos crentes. E já no fim da carreira, ele descobriu que era o principal dos pecadores. Para nós entendermos que isso só é possível quando nós levamos para a cruz essas questões. Quando todo o valor que nós temos, queridos, todo o valor que nós temos é em Cristo. Por isso ele disse: eu estou crucificado com Cristo, e não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, porque Ele me amou e entregou-se a si mesmo por mim, e todo o valor que eu tenho é o valor que foi depositado em mim por aquilo que Jesus me escolheu quando Ele comprou-me com o seu sangue derramado na cruz. É aí que está o meu valor. O meu grande valor é o valor que Jesus investiu em mim, o preço mais alto que havia para comprar-me, e Ele foi até a cruz em meu lugar e por minha causa e por causa dos meus pecados, e agora por causa disso eu também vou à cruz todo dia para crucificar a minha vontade, para crucificar os meus desejos, para crucificar a minha reputação ou o meu orgulho, para entender que tudo que sou, tudo que tenho e tudo que posso está em Cristo. Nele é que todas as coisas acontecem. Logo, cada dia eu vou crucificando os desejos, as concupiscências, para aceitar aquilo que é o que Deus deseja para a minha vida. Vou crucificando a minha vontade, a minha direção, para aceitar a direção de Deus para a minha vida. Vou crucificando o orgulho pessoal para aceitar a submissão de Cristo em mim. Do mesmo jeito que Ele, olhando para Ele, não víamos nenhuma beleza, porque Ele foi capaz de ir até o último ponto na cruz, expondo-se completamente por mim. Também eu me despojo de tudo aquilo que possa atrapalhar a minha vida com Cristo, para viver com Ele. Salvação, queridos, não tem que pagar nada. Alguém diz: não tem nenhum preço para pagar. Eu concordo. Salvação não tem que pagar nada, está tudo pago, foi Jesus Cristo quem pagou. Agora, tem um preço para pagar, que é o preço do discipulado. E aí Jesus disse: se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Viver todo dia o morrer diário, morrer para o mundo, reviver para Deus, lutando com essa condição, porque quando estaremos livres disso? Quando o nosso corpo mortal for transformado, estivermos para sempre com o Senhor, aí não precisaremos mais de cruz, porque no céu não tem mais cruz. Agora, enquanto estamos aqui, nós precisamos de cruz todo dia, lutando contra a carne, vivendo contra o pecado, crucificando o velho homem e os desejos da carne, para viver uma vida que agrada a Deus. Há um hino, Sérgio Lopes canta, que fala sobre essa condição que nós precisamos viver a cada dia. Ele diz assim: ninguém é tão perfeito que consiga fugir dos olhos vivos do Senhor, que vê além do mais profundo abismo e até segredos que eu nunca falei. Ele sabe cada um dos meus desejos, o que faço, onde ando, quem procuro. Conhece o meu passado e o meu presente, e quer fazer feliz o meu futuro.
Eu luto é contra a minha própria alma, a natureza humana que há em mim. Eu quero sepultar o velho homem e andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só para Ele, morrer para o mundo e reviver para Deus. Eu luto é contra a minha própria alma, a natureza humana que há em mim. Eu quero sepultar o velho homem e andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só para Ele, morrer para o mundo e reviver para Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. É o nosso desafio diário. Crucificado com Cristo, de todos os dias, conduzirmos a nossa cruz para viver a vida de Cristo e não a nossa vida. Nós precisamos disso. Só aí nós vamos entender: Jesus foi crucificado por mim, mas eu também estou crucificado com Cristo. Que Deus nos abençoe.